Olá amigos, sejam bem-vindos. Hoje é o dia 24 de janeiro, é o dia do aposentado. Infelizmente não há muito o que se comemorar neste dia, mas 24 de janeiro é dedicado aos aposentados. Gostaríamos de parabenizar todos os aposentados do país. Algumas pessoas entraram em contato com o canal perguntando se havia mudado alguma lei para que os isentos de fazerem perícias médicas pudessem ser chamados. Circula na internet alguns vídeos dizendo que o pessoal que tem entre 55 e 59 anos poderiam ser chamados e até aposentados com mais de 60 anos de idade poderiam ser chamados. Nós fizemos este vídeo para atender Leonardo Aparecido de Mendonça, do Recife, em Pernambuco, Washington Luiz Cardoso de Souza, em Arapiraca, Alagoas, Emerson Caetano Tavares Lima, de São Paulo, capital, e Sara Régia Nunes da Conceição, da cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Eles perguntam: aposentado pode passar pela perícia médica, mesmo estando isento pela lei? Então, com este vídeo, a gente vai tentar dirimir todas as dúvidas. Já fizemos vários vídeos explicando este assunto, mas sempre surgem dúvidas, principalmente aqueles que se aposentaram há pouco tempo ou estão aposentando-se agora. Então vamos começar por aposentados por invalidez, hoje chamados aposentados por incapacidade permanente. O cidadão aposentado por invalidez, que tem 60 anos de idade ou mais, continua isento de ser convocado para qualquer perícia médica. A lei não mudou. Então, se o cidadão é aposentado por invalidez, tem 60 anos de idade ou mais, independentemente do tempo que ele receba a aposentadoria, pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, ele não será chamado por força de lei. Então, é o primeiro grupo, aposentados que têm 60 anos completos ou mais, aposentados por invalidez, estão isentos. Vamos ao segundo grupo, aposentados por invalidez que tenham entre 55 anos e 59 anos, 11 meses e 29 dias. Quer dizer, ele não tem 60 anos completos. Então seriam os aposentados entre 55 e 59 anos de idade, aposentados por invalidez, que recebem a sua aposentadoria há pelo menos 15 anos, também estão isentos por força da lei. Vejam que isso o governo federal tentou mudar quando propôs essas reformas no começo do ano. Quando isso chegou no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado Federal, o relator, que era o senador, à época, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, tirou. Então, aposentados por invalidez que tenham entre 55 e 59 anos, que recebam o seu benefício, ou seja, a sua aposentadoria, há pelo menos 15 anos, também estão isentos. Então são esses aposentados e os aposentados com mais de 60 anos de idade, todos aposentados por invalidez. Outro grupo que não será chamado são os aposentados por invalidez por conta de HIV/AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Por conta da lei Renato da Mata, não serão chamados. Mas para que o portador de HIV não seja chamado, ele precisa ser
aposentados por invalidez por conta do HIV. A Lei Renato da Mata faz com que esses cidadãos não sejam chamados. Porém, se o cidadão tem HIV/AIDS, mas está ainda no auxílio doença, ele poderá ser chamado. Só não serão chamados os aposentados por invalidez, que são portadores de AIDS, se forem aposentados por invalidez por conta da própria AIDS. Então não seria só ser portador do HIV. Para não ser convocado, para ser isento, ele precisa ser aposentado por conta do HIV. A Lei Renato da Mata, que veio do Congresso Nacional, dá esse direito. Então são 3 grupos. E mais um grupo, aqueles segurados que já estão com a data da perícia marcada. Se o INSS já marcou essa perícia, vamos supor, para julho de 2020, ele não será chamado agora. Ele deve cumprir o que diz o INSS. No dia 20 de julho, ele deverá cumprir esse prazo e comparecer ao INSS. Então, para esses 4 grupos, não mudou nada. Muitas pessoas, eu acho que mais de 60 pessoas, entraram em contato com o canal dizendo que ouviu na internet que mudou. Não mudou nada, absolutamente nada. Só que há uma confusão, principalmente na Lei Renato da Mata. Então, os 4 grupos continuam isentos. Sobre as doenças, não é só a doença que pode levar o cidadão, muitas vezes, à aposentadoria. Eu vou dar aqui 3 ou 4 exemplos. Tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch. A tuberculose pode afastar o cidadão, por conta de ser uma doença contagiosa, das suas atividades laborais. O cidadão vai receber o auxílio-benefício até ficar bom, porque a cura, depois ele volta. Provavelmente ele não seja aposentado por invalidez por conta da tuberculose. Outra doença é a hanseníase, no tempo de Jesus conhecida como lepra. É causada pelo bacilo de Hansen. Do mesmo jeito, o cidadão que contrai hanseníase, ele é afastado das suas atividades, vai receber o auxílio-doença e provavelmente ele volte a trabalhar, porque a hanseníase, assim como a tuberculose também, na sua grande maioria, é curável. Então são muitas as doenças que afastam o cidadão. No caso da doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, Carlos Chagas, o brasileiro que descobriu, que fez toda essa pesquisa, o cidadão que contrai a doença, muitas vezes ele passa 10 anos sem saber que tem a doença, continuando trabalhando. Só após a doença começar a causar efeitos danosos nesse cidadão, ele pode ser afastado ou até aposentado por invalidez, por conta que a doença, o Trypanosoma cruzi, faz com que o coração cresça de volume. Então não é só o cidadão ter a doença e ser aposentado, porque muitas vezes pessoas entram em contato com o canal e dizem: olha, eu tenho cardiopatia, eu tenho nefropatia, ou eu tenho hepatopatia. Eu posso ser aposentado? Em tese, sim, mas não é só a doença que vai fazer com que o cidadão seja aposentado. É que ela impeça o cidadão de fazer as suas atividades laborais. A mesma coisa é o HIV, da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Há pessoas em todo o país, soro positivo, que continuam trabalhando e muitas vezes solicitam o benefício e o INSS nega, por conta que a lei diz que não é só ter a doença, ser portador da doença, é que ela o impeça de realizar as suas atividades. Então este vídeo foi feito
para primeiro atender Leonardo, Washington, Emerson e Sara Régia, dizendo que nada mudou. Muitas vezes o cidadão ouve a notícia, faz uma confusão. Nesses 4 grupos que falamos, nada mudou. Continuam os mesmos, estão isentos. Mas vejam, toda regra tem a sua exceção. Mesmo os aposentados por invalidez, que estão isentos das perícias médicas, em 3 casos, eles podem ser chamados para fazer a perícia médica, porque é por lei. Então, mesmo fazendo parte dos 4 grupos que falei anteriormente, em 3 casos, é preciso que o cidadão faça uma perícia médica. Primeiro caso é se o cidadão, independentemente da idade, 60, 70 anos, o que for, ele solicitar o adicional de 25% para pagar pessoas que o ajudem a sobreviver, a fazer as suas atividades em casa que ele não consegue. Aposentados por invalidez têm direito a esse adicional de 25%. Só que para conseguir esse adicional, independentemente da idade do aposentado por invalidez, ou seja, de AIDS, do que for, ele é obrigado a fazer a perícia médica. O segundo caso é o aposentado por invalidez, independentemente da idade, ele queira abdicar da sua aposentadoria e voltar a trabalhar. É um caso raro, são casos raros, mas acontece. O cidadão não quer mais ser aposentado porque ganha pouco, conseguiu um emprego que ganha muito mais e quer abdicar, quer abrir mão da sua aposentadoria, voltar a trabalhar e depois solicitar uma aposentadoria com um valor maior. Nesse caso, para ele voltar a trabalhar, a lei obriga que ele faça também uma perícia médica. E o terceiro caso é para subsidiar juiz em caso de curatela. Então, se o cidadão precisa de uma curatela porque não consegue mais tomar conta dos seus atos, a lei obriga que o cidadão que vai pedir a curatela faça a perícia médica, independentemente, como falei, da idade. Então, são casos extraordinários. Mesmo fazendo parte dos 4 grupos, esses precisam fazer a perícia médica. Agora, falamos até agora sobre aposentados por invalidez. Esses aposentados por invalidez, independentemente da idade, poderia ser chamado no INSS, não para uma perícia, mas para dar explicações. Em quais casos? Vamos supor que o cidadão aposenta-se por invalidez, mas depois de muito tempo o INSS descobre que houve fraude, que o benefício está irregular, que ele usou de má fé para conseguir esse benefício. Então, este aposentado, mesmo por invalidez, que tenha mais de 60 anos de idade, poderá ser chamado no INSS, não para fazer uma perícia médica, mas para prestar esclarecimentos. Então é bom que fique bem claro, porque há sempre uma grande confusão. E os aposentados por tempo de contribuição por idade, independentemente da idade, não são chamados para as perícias médicas, mas podem ser chamados para dar explicações no pente fino do INSS, que seria agora, por conta de irregularidade ou fraude no benefício. Isto a lei dá esse direito ao INSS. Então são casos bem distintos, que muita gente coloca tudo no mesmo prato. Não é assim que funciona. Se o cidadão tem um pouco de dificuldade para entender essas regras previdenciárias, ele busque ajuda a um especialista da área. Então nada mudou.
mas não impede que o cidadão seja convocado. A questão é que para a população ser convocado já é perícia, e não é assim que funciona. Também não tem esse terrorismo como se prega na internet. Eu venho falando isso há bastante tempo. Não é só o cidadão chegar lá e já ter o benefício cortado. É claro que acontecem injustiças, isso acontece em todo canto. Mas não é a regra no INSS, é a exceção. Então espero que tenha atendido a Leonardo, Washington, Emerson e Sara Regia. Nada mudou, tudo continua como antes. Os 4 grupos continuam isentos. Para encerrar este vídeo, gostaria de divulgar o canal Rumo à PMCE, que é a Polícia Militar do Ceará. É um canal novo que traz todas as informações. Raça de fortes, povo de bravos. Rumo à PMCE. Pessoas que pretendem entrar na Polícia Militar do Ceará vão encontrar informações relevantes sobre todo este processo. Inscreva-se no canal e fique por dentro das informações dos concursos das polícias militares estaduais. Dentre elas, o concurso para a Polícia Militar do Ceará. Canal Rumo à PMCE. Então indicamos o canal Rumo à PMCE, Polícia Militar do Ceará, raça de fortes, povo de bravos. Dê uma passadinha por lá, faça a sua inscrição e veja que você vai ter muitas informações sobre os concursos das polícias militares estaduais, não só da Polícia Militar do Ceará. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.